É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência da nutrição. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que para você que nos acompanha, o objetivo desse podcast é trazer informações novas e atualizadas da área da ciência e da área da nutrição. E para você que nos acompanha e que está chegando hoje pela primeira vez, o principal objetivo desse podcast é fazer com que essas informações possam de fato impactar o seu dia a dia e na sua relação com a alimentação, com a nutrição, com a ciência. A gente queria agradecer muito a vocês que nos acompanham e a gente pede para a continuidade, isso é muito importante para a manutenção do projeto. Vocês marquem as notificações, acompanhem o nosso canal. Se você está ouvindo a gente pela plataforma de streaming, que possa de repente visitar o nosso canal do YouTube para conhecer um pouquinho mais do nosso projeto. E hoje é uma temática que a gente pode dizer assim até específica, né? Até porque a nutrição ela está caminhando muito para isso em algumas áreas. Nós vamos falar sobre nutrição e endurance. Não sei nem se a pronúncia é essa, vou deixar a nossa especialista falar. E para essa temática específica hoje, nós convidamos a doutora e nutricionista, né, Larissa Ximenes, que é especialista em nutrição esportiva, estética, clínica e também endurance. Larissa, muito obrigado aí pelo ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Sim, o jeito de se pronunciar é o endurance mesmo. Eu sou apaixonada por esse tema e acabou que eu nichei por esse lado, não por questões, eu vou simplesmente nichar para a área do endurance, mas foi uma crescente tão grande, um boom tão grande no final de 2023, 2024, que eu comecei a atender tantos pacientes nessa área da corrida, do triatlon, que acabou literalmente eu virando a Nutri do Endurance e a Nutri dos corredores. Então foi uma coisa que aconteceu. E eu agradeço muito por ter acontecido, porque eu falo, né, a gente que estuda muito sobre nutrição, a gente está literalmente imerso na ciência. É muito bom quando a gente entra num PubMed da vida e a gente vê diversos artigos sobre o tema que a gente está buscando. E o Endurance nada mais é do que isso. Então, a maioria dos estudos científicos relacionados à nutrição esportiva está na área do endurance, está no corredor, está no ciclista. Então, é incrível a gente conseguir essa gama de evidências científicas para conseguir trabalhar com propriedade. Larissa, a gente no início do nosso podcast, foi legal você já começar até a falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que você caminhou para esse tipo de especificidade. Mas tem muita gente, às vezes, que vem acompanhar a gente, pessoas que não conhecem a nutrição, às vezes até estudantes que estão começando agora, enfim, é um público bem geral que a gente acaba tendo. Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, quem é a Larissa? Como é que a Larissa se torna nutricionista? E depois, como é que a Larissa ela vai para essa parte de trabalhar nessa especificidade da nutrição esportiva e depois virando, como você mesmo falou, a nutricionista do Endurance? Perfeito. Então, eu me formei e eu não tinha ideia, assim, eu sempre pratiquei muitos esportes, eu sempre gostei muito do esporte no geral. Então, quando eu era mais nova, eu era da parte da luta, mas sempre gostei de futevôlei, e aí eu queria também corrida que não era o endurance, que não era a parte que eu gostava muito, mas levantava peso, crossfit. E aí, quando eu me formei, eu decidi fazer uma pós-graduação em São Paulo. Logo que eu me formei, eu falei, vou, assim, a ideia de amiga, eu fui lá e aceitei e fui fazer a pós-graduação em São Paulo. Eu digo que isso mudou a minha vida, porque a nutrição, literalmente, é um, eu não sei explicar o que que é a nutrição em São Paulo, mas a gente já vê pelos eventos, né? A maioria dos eventos, né, de nutrição esportiva, os eventos, congressos, a maioria deles acontecem em São Paulo. E nisso, quando eu decidi fazer essa pós-graduação em São Paulo, foi na ideia de ter uma pós-graduação presencial, que aqui no Rio ainda não tinham tantas. Ainda não tem, na verdade. E aí eu fui, fiz pós-graduação em São Paulo, nutrição esportiva. Ainda não era tão ligada no endurance, era mais ligada nessa parte de luta e crossfit, musculação. Terminei minha pós-graduação em São Paulo, comecei uma online também de nutrição clínica. E aí, aqui no Rio, eu fui chamada para trabalhar numa clínica de nutrição esportiva no geral, na verdade, uma clínica esportiva. Era uma clínica que reunia tanto os médicos do esporte, como ortopedistas, fisioterapeutas, e tinha uma academia dentro dessa clínica, e lá eu ia atuar como nutricionista esportiva por já ter especialização de nutrição esportiva.
E aí eu comecei a atender essa clínica e lá era muito nichada para corrida, para endurance e tudo mais. E foi ali que eu comecei a me pegar precisando estudar ainda mais sobre o endurance. É, e aí foi quando eu decidi, né, virar essa chavinha e me especializar cada vez mais, buscar cada vez mais sobre a área do endurance. Então, o boom da Larissa como nutricionista foi essa busca por São Paulo, que eu acredito que mudou a minha visão como nutricionista, porque aqui no Rio eu não tinha tantas referências. Eu digo assim, não tinha tantas referências próximos a mim, como amigos mesmo nutricionistas. Eu me formei na pandemia, então não tinha muitas amizades com a nutrição. E quando eu fui para São Paulo, eu conheci muitos nutris, eu conheci os meus professores de perto, eu conheci as minhas referências de perto. Então, estar perto dessas pessoas me tornou quem eu sou hoje, em busca da ciência da nutrição. Muito legal você falar isso, que mostra como é que a gente, e esse podcast tem muito desse objetivo, né? O quanto a nutrição cresceu, né? E o quanto ela continua crescendo, né? Nós estamos falando de pouco tempo aí para algumas áreas e o quanto a gente ainda tem para descobrir, né? Mas vamos entrar na temática, senão a gente começa a descambar, porque essa conversa é muito legal, a gente começa a ir para outra área. Eu queria que antes da gente entrar, propriamente dito, numa área que é mais próxima nossa, da nutrição, eu queria falar que você falasse um pouquinho do que é o endurance, né? Quais são os esportes, qual é a característica dessa atividade física? O que gera de pontos positivos para o corpo, mas ao mesmo tempo pode gerar alguns malefícios se você, de certa forma, não acompanha? O que é esse tipo de atividade? Até porque tem crescido muito. Sim. É um treino de resistência, né? A gente fala assim, qualquer treinamento, quando a gente pensa em benefícios e malefícios, é aquela curva em U. Então, quando você é sedentário, obviamente você não tem nenhum benefício em questão de saúde, aí você começa a fazer uma atividade física, você tem grandes melhorias em questão de saúde, mas se você faz em excesso, que muitas vezes acontece para o treinamento de endurance, você pode ter outros malefícios também, como sistema imunológico, recuperação muscular e lesões, né? Que é a parte um pouco mais complicada da área do endurance, que a gente realmente tem que estar muito de olho para o atleta não se lesionar. Então, as características do treino de endurance é isso, são treinos mais longos, treinos de longa duração. Então, a gente fala, por exemplo, do triatlon, né? Então, que junta as três modalidades, que é a natação, o pedal e a corrida, né? Um seguido do outro. Quando a gente pensa em um full Iron e um Ironman, geralmente umas distâncias bem mais longas. Quando a gente pensa no ultramaratonista, né? Eu preparo muitos ultras, né? Que correm ali 100 quilômetros, 70 quilômetros. Então, são treinos, assim, bem mais longos, que é literalmente um desafio para o corpo humano, né? Aguentar tanto impacto por tanto tempo. Então, tem os pontos benéficos em questão de atividade física, mas e quando a gente fala em ultras, né? Quando fala em um tempo muito maior do endurance, acaba tendo que a gente precisa ter um cuidado um pouco maior com esse paciente. Bem, legal. Agora que todo mundo já entendeu um pouquinho o que é essa atividade, né? Como é que funciona, eu queria agora chamar o Guilherme, que está estreando aqui no nosso podcast. Guilherme, seja muito bem-vindo. Fala pra gente aí o que você vai recomendar sobre leitura, sobre o material, sobre essa temática aí para os nossos ouvintes. Olá, professor Anderson, e sejam muito bem-vindos nossos queridos ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Hoje, a indicação de leitura é um artigo publicado em 2020 pela revista Nutrients, intitulado O que devo comer antes do exercício? Nutrição pré-exercício e a resposta ao exercício de resistência, perspectivas atuais e direções futuras. Esta revisão promove um resumo sobre o conhecimento atual da influência da nutrição pré-exercício nas respostas metabólicas, fisiológicas e de desempenho ao treinamento de resistência e sugere futuras direções de pesquisa. Quanta informação boa, né? Para saber mais sobre esse e sobre outros temas, acesse o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, para conferir nossas indicações. Muito obrigado! Obrigado, Guilherme. Larissa, eu queria entrar agora numa questão que provavelmente você, quando atende esses atletas, né, esses pacientes que trabalham com esse tipo de atividade, uma das primeiras preocupações que você tem, eu tenho certeza, é a questão do pré-treino, né? O que você vai oferecer durante esse pré-treino e o que você vai oferecer em termos de alimentação antes da prova, né? Digamos assim, numa preparação para a prova.
Como é que é essa preparação? Que assim, você como nutricionista, quais são os aspectos que você mais se preocupa? A literatura já coloca alguma evidência científica, isso aqui é muito importante se preocupar, algum nutriente eu tenho que me preocupar um pouco mais, ou a gente só se preocupa com hidratação, enfim, queria que você desse um pouco um panorama para quem não conhece, né? E como é que é o seu dia a dia no trabalho dessa preocupação do pré-treino, dessas pessoas. Com certeza. Perfeito. O pré-treino, ele é muito importante porque isso é um tópico, inclusive, que eu amo falar, é a questão do pré-treino, porque quando a gente fala no endurance, a gente pensa, por exemplo, num ciclista que acorda 3 horas da manhã para começar a pedalar. Aí ele E olha vira que a gente nem combinou sobre esse tema, hein? Deixar claro para quem está ouvindo. Isso é verdade. E aí ele fala, Nutri, eu não quero comer nada porque eu vou enjoar e tudo mais, eu não consigo comer nada. E aí eu vou comer só na noite anterior. E aí, beleza, aí entra a explicação. Sim, a gente precisa fazer o carb load, né? Fazer o carregamento de carboidrato, né? A nossa maravilhosa Louise Burke, a rainha da nutrição esportiva, ela mostra na literatura lá um carb load de 3 dias, quando a gente pensa em fazer alguma prova. Então, 3 dias antes da prova, a gente fazer esse carregamento de carboidrato. Mas quando a gente fala em pré-treino, além de fazer esse carregamento nos dias e na noite anterior, a gente tem que pensar em reservas. Então, a gente tem reservas no fígado e outra reserva no músculo. A nossa reserva do músculo, beleza, ela tá ali, ela fica só com ele, tranquilo. A reserva do fígado, não. A gente usa essa reserva do fígado durante a noite. Então, quando a gente faz esse carregamento noturno, durante a nossa noite, que nós estamos em jejum, a gente usa essas reservas que nós já fizemos para manter durante a noite. E aí nós já acordamos com essa reserva um pouquinho depletada. A do fígado, a do músculo não. A do músculo continua intacta ali, ele só vai usar para ele mesmo. Mas quando a gente fala em treinos mais longos, treinos mais fortes, é importante treinar o intestino desse atleta para ele utilizar um pré-treino logo que ele for treinar, ali de 1 hora antes do treino, 30 minutos antes do treino, justamente porque ele já depletou um pouco dessa reserva do fígado enquanto ele dormia. Então, todos os meus atletas que chegam para mim, por exemplo, querem fazer uma maratona subir 3 horas, uma meia maratona subir 1 hora e 30, vai fazer um Iron para 7 horas. Então, tem um tempo específico, eles querem ir forte para aquela modalidade, por mais que não sejam atletas, né? Porque a maioria que a gente pega no consultório não são atletas, são pessoas, são CLTs, pais de famílias, mães de famílias, mas que buscam performance no esporte. Então, se busca performance, a gente tem que tratar como um atleta, né? Então, tem que usar as diretrizes, tem que entender e explicar para essa pessoa o que a gente pode fazer para melhorar essa performance. Então, todos esses pacientes que buscam performance, eu explico, treino o intestino, vou incluindo pré-treinos mais leves, como, por exemplo, alguma coisa mais líquida, seja suplemento líquido, seja suco de uva, até chegar a alguma coisa mais sólida, caso ele tolere, para aí sim eu conseguir entregar o máximo de performance que ele pode ter. Porque, assim, você pode até treinar bem em jejum, mas você vai treinar ainda melhor se você consumir esse carboidrato. E aí tem uma recomendação de 1 a 1,5 gramas de carboidrato, de 1 a 2 horas antes do treino. Então, tem essas recomendações. Nem todo mundo vai tolerar. A gente pega, por exemplo, um paciente de 80 quilos. Ele tolerar 80 gramas de carboidrato ali pré-treino é muita coisa. Então, assim, você não vai chegar e já tacar 80 gramas para esse paciente. Você vai subindo aos pouquinhos, e aos pouquinhos, e aos pouquinhos, até chegar numa dose ok. Porque antes ele já não usava nada. Então, se ele já usar 20, 30, 40, já é alguma coisa. Então, eu gosto muito de explicar essa ideia do pré-treino e a importância da gente fazer tanto o carb load quanto pré-treinos específicos, treinos fortes, a gente também fazer estratégia de um pré-treino ali na hora do treino. Legal, é bom saber que tem crescido muito, né? Pessoas que declaradamente não se consideram atletas, mas estão começando a fazer atividades, né, semelhantes a alguns atletas querendo melhorar rendimento. Acho que uma das grandes dúvidas, né, que quando a gente fala sobre esse tema é principalmente a alimentação e a nutrição durante a prova, né? E aí a gente se fala de gel de carboidrato, isotônico. Que você geralmente tem observado assim de quem você acompanha, né? É óbvio que a recomendação ela é muito individual e para cada esporte, a gente entende isso. Mas de uma maneira geral, assim, quais são as preocupações assim que a gente tem que ter durante essa prova, né? Deve-se usar, não deve-se usar, pode-se usar? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que essa é uma dúvida recorrente, se eu não estiver enganado. Uhum, com certeza. A recomendação para uso de carboidrato durante o exercício é sempre exercícios superiores a 1 hora.
E a gente pode começar ali com 20, 30, chegando a 60, 90. Tem atletas que toleram 120 gramas de carboidrato por hora. Então, passou de uma hora, já é interessante você utilizar o carboidrato ali durante o treino. E aí pode ser o gel de carboidrato, você pode usar algum tipo de comida também, por exemplo, nas ultras maratonas, a galera fica, por exemplo, 12 horas correndo. Eu preparei em março agora, alguns pacientes que correram por 12 horas. Eles não queriam ficar utilizando gel o tempo todo, é chato, né? Mesma coisa um Iron, quando a gente pega um full Iron, né? Meu último paciente, ele fez o full Iron Floripa do ano passado, em 10 horas. Imagina, 10 horas só tomando gel de carboidrato. Então, a gente pode estar utilizando também bebidas carboidratadas, pode estar utilizando alguns alimentos, como bananinha, goiabada, uma bisnaguinha com mel. Então, tem diversos suplementos, alimentos, que a gente pode fazer de suplementos para colocar, né, nessas provas de mais longas duração. Na corrida, quando é só corrida de asfalto, às vezes realmente acaba sendo mais fácil, ali até umas 4 horas, sendo mais fácil o gel de carboidrato pela praticidade. O corredor não tem como levar muita coisa pelos bolsos e tudo mais. Mas passou de uma hora já a recomendação, sim, de carboidrato, começando ali com 30 gramas. A questão dos eletrólitos. O que eu gosto de fazer? Sempre peço para o meu paciente se pesar no longo. Então, por exemplo, hoje tem um longo de 20 quilômetros. Então, acorda, tira toda a roupa em jejum, pesa, coloca a roupa, faz pré-treino, vai anotando o que comeu, o que usou, o que bebeu. Foi treinar, voltou, tira toda a roupa, dá uma secadinha no suor, pesa de novo, para a gente pegar uma diferença, para a gente ter uma ideia do quanto ele perde e subtrair também a quantidade de água que ele bebeu. Por exemplo, perdeu ali 2 quilos durante um treino. Então, eu já tenho uma ideia que ele desidratou muito. Então, eu preciso repor o sódio desse paciente. Outra coisa que eu gosto de pedir também é para treinar de roupa preta, porque na roupa preta a gente sai com marca branca. Então, isso é muito importante para a gente ter uma ideia da desidratação, porque isso vai muito da individualidade. Eu desidrato muito em 8 quilômetros. Eu fico toda branca, literalmente, minhas roupas ficam todas brancas. Então, assim, isso é muito individual. E aí mostra, né, tem estudos que mostram que a gente perde de 0,8 a 1,5 de sódio por litro. Então, se a gente desidrata ali 1 litro, se a gente perde 1 litro durante a corrida, a gente tem que repor de 0,8 a 1,5 de sódio. Nesses casos, Larissa, principalmente nesse tipo de atividade que envolve, assim, em alguns casos até muito extremos, a suplementação é quase que inevitável, né? Sim. Só que eu queria entrar um pouco nesse binômio da ciência com a nutrição, né? O que você que estuda da área, o que a ciência tem mostrado hoje que é importante suplementar, principalmente com relação à melhora da performance, né? Quais são aqueles suplementos, se são minerais, compostos bioativos, enfim, aquilo que é importante a gente se preocupar e que tem ajudado na melhora com os atletas. Perfeito. Você fala dos suplementos no geral, tipo a cafeína e suplementos. De uma maneira geral, o que que a ciência tem mostrado para a gente que é importante a gente suplementar nesses casos? Perfeito. Cafeína, acho que é um dos melhores suplementos quando a gente pensa no endurance, porque ele reduz a percepção de fadiga, age no nosso sistema nervoso central, então é um ótimo suplemento. Então a gente usa também ali durante o treino algum géis com cafeína, porque melhora a absorção do carboidrato também. Então a cafeína é um dos pontos principais. A creatina, né? Tinha várias polêmicas, usa ou não usa no endurance, é boa ou não é? E assim, sim, por quê? As pessoas falam, mas vai subir o peso do atleta. Não vai subir 2, 3 quilos do paciente ali. Então, dependendo, dá para utilizar assim. Por quê? Ele não faz só provas de 42 quilômetros, ele não faz só uma maratona. Durante a semana dele, tem treinos de tiro que pode se beneficiar com o uso da creatina. Então, esse é o momento da individualidade também, você entender se a creatina faz bem ou não para o atleta. Tem o nitrato, né, que tem bastante evidência científica agora, mas também tem muitas coisas que a gente precisa saber utilizar o nitrato. Então, são 2 horas antes do treino, não utilizar enxaguante bucal, por conta da conversão do nitrato em nitrito, que são pelas bactérias da boca. Então, é um ótimo suplemento, mas eu vejo muitas pessoas utilizando de maneira errada. Quando a gente pensa no ciclismo, tem a betalanina, que é muito utilizada, não é tão utilizada para os corredores, mas é muito utilizada no ciclismo. Então, esses são os 4 suplementos que eu digo que são os dos principais na minha prática clínica. Larissa,
pensando agora assim, numa questão um pouco mais prática, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, de repente é uma pessoa que pratica endurance, mas nunca de repente se ligou o quão é importante procurar um nutricionista. Queria que você deixasse um gostinho para essas pessoas assim. O que você daria de dica prática que as pessoas possam, de repente, colocar no seu dia a dia, no seu pré-treino, na sua prova, que de repente elas já vão começar a perceber a importância da alimentação e como é importante procurar um nutricionista para esse tipo de atividade? Perfeito. Vamos lá, então vamos começar. Longos, então sempre antes de 2 dias, pode começar com 2 dias, se for prova 3 dias antes, começar a fazer o carbo load, então aumenta ali mulheres 20%, homens 30% do carboidrato noturno, e já, você já vai ter um suporte maior de carboidrato para o seu dia, pro dia seguinte. Se for treino forte, então treino de tiro, treino intervalado ou treino longo, fazer um pré-treino rico em carboidrato, então pode ser um pão com geleia, uma banana com mel. Ah, não aguento o volume sólido, pode ser um suco de uva, né? Então, incluir esses alimentos ali de pré-treino. Se for regenerativo, pode fazer um treino em jejum, não tem problema, é até bom para adaptação, mas esses treinos mais fortes, que exigem um pouco mais, é interessante você utilizar. Intratreino, passou de 1 hora, então não é esperar dar 1 hora para começar a utilizar o suplemento. É importante você começar a utilizar antes. Por quê? Você tem uma reserva. Se você não der nada, essa reserva vai começar a descer muito rápido. Se você começar a dar antes, essa reserva vai descer devagar. Não tem como você aumentar as reservas durante a corrida, mas tem como você reduzir a velocidade que ela vai descer. Então, você já começa a utilizar o carboidrato antes de completar 1 hora, para quando chegar ali depois de 1 hora, você está super bem. Então, vamos pensar, eu faço 10 quilômetros para 1 hora e 20. Então, ali um pace de 7 e pouquinho, o que eu faço? Pode utilizar ali um gel com 40 minutos. Eu vou fazer 15 quilômetros, meu pace é 6:20. Usa ali o gel com 30 e vai passando de 30 em 30, vai sentindo um pouco mais esse carboidrato, mas é importante, treinos que passarem de 1 hora. Independente se você corre no pace de 4 ou se você corre no pace de 8. Passou de 1 hora, se você corre no pace de 8, eles têm certeza que essa distância de 1 hora vai estar intenso para você, da mesma forma que a pessoa que corre no pace de 4 vai correr uma maior distância, vai estar intenso para ela, tá? Então, isso é muito subjetivo. O que é intenso? Intenso para você é diferente do que é intenso para mim, e assim sucessivamente. Então, passou de 1 hora, é interessante você usar, sim, o carboidrato, né? Seja de gel ou qualquer outras opções que eu já deixei aqui para você. Observar essas marcas de hidratação, tá? Então, se você estiver depletando muito sódio, você perceber que você está craquelada, fica esbranquiçada, é importante você entrar com os eletrólitos também. E aí você pode estar começando a usar um eletrólito, seja cápsula, ou seja, algumas dessas bebidas que estão fazendo agora, né? Tem algumas marcas aí no mercado. Você pode estar utilizando ali um para cada hora de treino. Outra coisa que é muito importante, utilizar água com gel de carboidrato para melhorar a absorção do carboidrato e evitar qualquer dor de barriga, desconforto intestinal e prejudicar o seu desempenho no seu treino, na sua prova. Então, tomou o gel, pega um copinho de água e bebe essa água junto com o gel de carboidrato. Pós-treino, imprescindível no endurance usar carboidrato. Então, você não precisa de nenhuma bebida de carboidrato mais. Você pode simplesmente fazer uma refeição rica em carboidrato. Então, diferente da maromba, né, que as pessoas do CrossFit, da musculação, já saem do treino balançando um shake de whey protein, a galera do Endurance é muito importante a gente preparar a gente se preocupar com essas 2 primeiras horas que nós temos para reabastecer as reservas que nós gastamos durante o treino. Então, nós temos uma janela de oportunidade de 2 horas para reabastecer essas reservas, que é o chamado de glicogênio. Então, terminou o treino, se preocupa lá em comer o seu carboidrato. E sim, pode e deve ter proteína também, porque a quantidade de proteína para carboidrato também ajuda nessa reabsorção e nesse restoque de energia. Então, faça uma refeição completa, pode ser, por exemplo, sair de um treino matinal. Então, faça lá seu pão com ovo, fruta, uma aveia. Isso é muito importante para você reabastecer e recuperar do treino que você fez. Nossa, que eu acho que foi um aprendizado muito legal. Espero que vocês tenham curtido aí. Larissa, eu queria agora entrar um pouquinho novamente agora numa área que a gente chama aqui de uma área mais um pouco filosófica. A gente sempre pede que o nosso convidado, a nossa convidada,
escolher uma foto, né, uma imagem. Eu vou pedir até para nossa equipe aí projetar essa imagem aí para todo mundo ver. Vamos ver se a equipe já está conseguindo projetar aí. Que fala um pouquinho do seu trabalho, que fala um pouquinho da ciência da nutrição. Deixa eu pedir para o pessoal colocar aqui. Acho que agora vai. Foi. E aí eu vi que você escolheu essa imagem. Foi fácil escolher? Foi difícil escolher? Por que que você escolheu essa imagem que a gente está vendo? Eu escolhi essa imagem porque desde o dia que eu entrei na faculdade, eu nunca fiquei um dia sem estudar. Literalmente. Independente se eu estou viajando, se é final de semana, se é feriado, eu estou abrindo alguma coisa sobre nutrição. Então, eu acho que o meu computador, ele resume o que eu sou, em busca de sempre de aprendizado, de construção, porque eu acho que o conhecimento liberta. É só através dele que eu consigo proporcionar resultado, é só através dele que eu consigo falar com propriedade, e é só através dele que eu consigo, além de levar performance, levar saúde, que é uma coisa que às vezes as pessoas negligenciam tanto em prol de uma estética, em prol de uma performance, e não pensam na saúde em si. Então, se eu posso falar alguma coisa para os estudantes de nutrição, nutris recém-formados, nunca parem de estudar. Então, essa foto, ela literalmente diz tudo sobre a Larissa, que é uma pessoa que estuda todos os dias da vida dela. E Larissa, infelizmente, quando toca essa musiquinha, tá dizendo que a gente tem que terminar. A verdade é essa. A musiquinha diz pra gente assim, ó, acabou. E é legal quando o convidado faz assim, como eu acho que quem tá em casa também tá falando a mesma coisa. Eu acho que antes de passar a palavra para você, então, eu queria passar a palavra para nossa equipe. Vou chamar a Milena. Que recadinho que você gostaria de dar aí para as pessoas nos acompanhar nas redes sociais? Olá, pessoal! Aqui é a Milena e estou passando aqui para lembrar que as nossas redes sociais estão literalmente a um clique de você. Para nos encontrar nas redes como YouTube, Spotify, Instagram e TikTok, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. O nosso podcast também se encontra no Spotify. E você também pode acessar o nosso site através de podcastcienciadanutrição.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre esse e outros episódios. Obrigado, Milena. Larissa, queria mais uma vez agradecer a sua participação. Eu acho que mostra o quanto essa área cresceu, né? E ver você com essa vibrando com o trabalho. Eu acho que a gente, como profissional da saúde, profissional da área, fica muito feliz de encontrar profissionais que trabalham dessa maneira. Eu queria te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, para você divulgar tudo aquilo que você quiser. O espaço está aberto. Perfeito. Eu queria agradecer pelo convite. É incrível poder falar sobre nutrição. Realmente é o meu estilo de vida. Eu falo que a minha profissão é meu estilo de vida, é o que eu vivo todos os dias. Não tem um dia que eu não respire nutrição. E eu gostaria de chamar vocês também, obviamente, para me acompanharem no meu Instagram, que o que eu mais falo é sobre endurance. Então, me siga lá no Instagram, Larissa Ximenes. Então, todos os dias eu estou lá ativamente falando sobre endurance e tirando dúvidas de todo mundo. Larissa, uma brincadeira que a gente sempre faz no final com o nosso convidado. Uma palavra que ilustra o nosso podcast de hoje. Compartilhar. Tem que ser uma palavra só: conhecimento. Muito bom. Eu também vou acompanhar você hoje. O quanto. E a ideia do nosso podcast que a gente fala lá no início, né, é justamente isso. A ideia do podcast é trazer informações novas, atualizadas, conhecimentos da ciência da nutrição. Eu queria terminar com uma frase sua que você utilizou aqui, que eu acho que foi muito importante, que mais do que rendimento, a gente quer saúde, né? Mais do que conhecimento, a gente quer saúde. E eu acho que esse é o objetivo principal do podcast. Tentar te ajudar a conquistar cada dia mais saúde, e a gente está aqui disponível para contribuir da nossa forma. Obrigado a você que nos acompanhou. Se chegou até agora aí, marque as notificações, ative o sininho, não tem jeito, a gente faz parte dessas redes sociais. Isso é importante também para continuar o nosso trabalho. E a gente te espera até o próximo episódio. Podcast Ciência da Nutrição.